A legislação brasileira definiu o crime como tipo comum e não próprio, conforme abordado pelos tratados internacionais, podendo ser cometido por agente privado, ou seja, pessoas que não exercem atividade pública, como policiais e agentes penitenciários. Pesquisas indicam que essa característica da norma impacta ao modo como o sistema de justiça analisa os casos de tortura, pois os fatos ocorridos em âmbito privado estão mais sujeitos à apuração e condenação em detrimento de atos cometidos por agentes públicos. Você acabou de ouvir Maiara de Souza Gomes, doutoranda em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC, lendo um trecho do texto O Presente Supera o Passado, Dilemas da Tortura no Brasil. Ela escreveu o artigo para o novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, junto com a Thaís Lemos Duarte, do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, o CRISP, Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do NEV USP, e Natália Martino, também do CRISP. Eu sou Alan Felipe, do NEV, e você ouve mais sobre o texto nesse episódio de número 2.5 do Cidadania 21. Podcast Cidadania 21, uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Nesta continuação do podcast sobre o texto que aborda o tema da tortura em direitos humanos no Brasil hoje, as autoras ressaltam que a definição da legislação federal, abrangendo não só agentes públicos, impacta em como esses casos são recebidos pela justiça. Isso porque pesquisas apontam que os fatos ocorridos em ambientes privados estão mais sujeitos à apuração e condenação que os cometidos por policiais, carcereiros e outros agentes públicos. De maneira semelhante, o legislador também optou por não detalhar a tortura, tornando-a um tipo penal aberto, cuja definição depende em boa medida do aplicador da lei, de sua discricionariedade. Isto é, inexiste uma descrição completa do que efetivamente seja tortura, fornecendo a possibilidade de o intérprete da norma definir a partir de sua percepção quais casos se enquadram ou não como uma prática. Além de destacar algumas características próprias do entendimento sobre tortura no Brasil, como tratamos no episódio 2.3, no texto as autoras também apontam as nuances do quanto podem acontecer variações na etapa de enforcement, de aplicação concreta das previsões normativas. Maiara conversou com a gente sobre esse ponto e falou um pouco mais sobre as predisposições de operadores do sistema de justiça no momento de apurar situações de tortura. Que os agentes públicos, por vezes, têm mais benesses no sentido de que a presunção da inocência é muito mais forte em relação a esse grupo do que, por exemplo, em relação aos agentes privados. Por consequência, as dinâmicas que envolvem, por exemplo, agentes públicos, né, e as suas vítimas, né, então suspeitos das práticas de crimes, pessoas em situação de prisão, adolescentes em conflito com a lei que estão cumprindo algum tipo de medida no espaço de privação, né, de restrição de liberdade também, tem uma oposição entre a fala desse agente público, né, entre a fala de um policial, por exemplo, e de um suspeito da prática de crime. Muitas vezes, a tortura de fato ocorre, os atores do sistema de justiça têm algum contato ou conhecimento dessa ocorrência, mas, via de regra, não agem de forma efetiva para erradicá-la. Para saber mais do texto sobre tortura, você pode ler o original completo, intitulado O Presente Supera o Passado, Dilemas da Tortura no Brasil. Cada episódio do Cidadania 21 traz destaques dos textos do relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, que estão disponíveis no site do NEV, na aba Relatório de DH. O endereço é www.neve.prp.usp.br. Esse episódio e todos os outros do nosso podcast estão disponíveis nos canais do NEV USP no YouTube e no Spotify. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPIDS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alan Felipe, Cristina Uchoa e Rafaele Benchimol, colaboradores da comunicação do NEV.
A edição é de Alan Felipe.